Boa tarde, gente. Que bom, a igreja está bem cheia, né? Para um feriado assim, eu acho que está bem bonita. Vamos continuar. Quem esteve aqui de manhã vai continuar pegando as ideias, mas quem veio agora pela primeira vez tem muita coisa nova. Bom, de manhã o tempo era muito curto e eu gosto muito de fazer seminários interativos. Como agora à tarde a gente tem um tempinho maior, nós vamos combinar da seguinte maneira. Surgiu uma dúvida, faz uma pergunta, levanta sua mão, porque muitas receitas, alimentos, sugestões que eu vou dar aqui, não vão estar nos slides, eu vou falar para vocês. Então, se tiver caneta e papel, pega aí, se tiver o celular, pega para você anotar, o que você achar interessante, claro. Então, surgiu dúvida, pode perguntar, tá bom, gente? Alguma dúvida sobre a água alcalina de manhã, né, de ontem? Eu já estou achando que eu vim aqui ontem. Alguma dúvida? Sim. Não tem não perde, né? Para você, então eu já vou aproveitar essa dica. Você sabe quanta água você tem que beber por dia? Você tem ideia? Quando você olha na mídia, na internet, alguém fala assim, 8 copos ao dia. Ou então você tem uma referência de 2 litros, não é isso? Gente, não é assim, tá? A água que você tem que beber depende do seu peso corporal, ok? Então você vai calcular aí agora no seu celular. O seu peso vezes 35 ml. Então, se você tem 60 quilos, 60 vezes 35 é quanta água você tem que beber por dia. Uma pessoa magrinha bebe X ml de água. Uma pessoa mais cheinha, outro tanto de água, tá? Não é igual para nenhum ser humano. Alguém aí se surpreendeu com a quantidade de água? Alguém gostaria de relatar? Deu aí 35 vezes o seu peso. Só você saber seu peso vezes 35. Tá bom? Alguém deu? Quanto? Não consigo ouvir. Tá, é porque eu não consigo ouvir. Vamos lá. Fala no microfone que aí fica mais fácil. É que eu já li nos escritos da senhora White que a gente não deve usar o bicarbonato de forma interna. Essa quantidade que se coloca na água não envenena como ela recomenda? De jeito nenhum. Esses elementos que estão na água alcalina, que é, vamos lembrar, a pontinha da colher do chá, colherzinha do chá, a pontinha da colherzinha do chá de bicarbonato, a pontinha da colherzinha do chá do cloreto de magnésio, a pontinha da colherzinha de chá de sal rosa ou sal marinho. Não afeta, pelo contrário, vai ajudar quem tem azia, má digestão. O uso do bicarbonato, eu não gosto quando a pessoa, por exemplo, sentiu uma azia, uma dor estomacal, vai lá beber o bicarbonato para passar. Isso pode gerar, sim, pode afetar ali o epitélio, né, do intestino, afetar as paredes gastrointestinais e causar ali um problema mais tarde. Mas nessa dosagem, sem problemas. Desculpa. O cloreto de magnésio é o PA? Cloreto de magnésio qualquer um, tá aquele salzinho, tá? Qualquer um, aquele de farmácia. Muito bem, fizeram aí a soma da água de vocês, a partir de hoje é o que vocês têm que beber. Eu vou começar falando aqui com esse versículo bíblico, né, que é muito legal, porque ele fala o seguinte, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Eu paro por aqui o versículo, porque a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa tarde é que você pode tomar uma decisão muito rápida de mudar a sua vida, mas você também pode tomar pequenas decisões. Você pode decidir hoje mudar 10 coisas, mas você pode decidir mudar uma coisa. Ninguém é igual a ninguém. E como é que nós somos transformados? De glória em glória. Cada um tem o seu momento, tem a sua glória,
e isso vai de acordo com o seu tempo, com a sua necessidade. Tá bom, gente? Para ficar bem claro, para ninguém se preocupar em, meu Deus, agora eu tenho que mudar tudo de uma vez. Não é assim a vida da gente, tá? O que é saúde, então? Vamos entender o que é saúde. Saúde, primeira coisa, não é ausência de doenças. Muitas pessoas acham que porque eu não tenho nenhuma doença, eu ainda estou saudável. Eu recebo inúmeros pacientes no meu consultório que dizem assim para mim: eu fiz todos os exames e estava tudo bem. E aí eu pergunto, quais são as suas queixas? E a pessoa começa uma lista. Dor de cabeça, empachamento, gases, azia, refluxo, né? Taquicardia, dores no corpo. A pessoa começa uma lista de problemas. Então, saúde não é ausência de doenças. Saúde é você estar bem. Você tem que estar sem sintomas. O nosso corpo, ele fala, ele grita muitas vezes. Ele já está dizendo que vem algo por aí. Quando a gente fala, por exemplo, de infarto fulminante, vocês acreditam que o infarto é verdadeiramente fulminante? Quando é que um infarto começou a acontecer na pessoa? 10 anos atrás? 15 anos atrás? 5 anos atrás? E de repente já está tudo obstruído e aí sim você tem uma morte súbita. Mas esse infarto foi construído há tempos atrás. Então é uma orquestra de diversos fatores. É você ter energia. Uma das maiores queixas de nós, todos nós, seres humanos hoje, e que eu recebo muito dentro do consultório, é falta de energia. Doutor, eu não tenho energia. Eu me sinto cansada, fadigada, eu me sinto desanimado. Né? Eu não tenho energia para brincar com os filhos, para fazer as coisas, para fazer comida. Recebi uma paciente um dia desse que ela falou que ela não tinha energia para fazer o almoço para os filhos. Que mais? Ausência de sintomas e sentir-se feliz e com um propósito. Vocês lembram daquela palavra japonesa do propósito? Ikigai. Né? Eu falei dela hoje de manhã para vocês. Então o nosso organismo, ele é uma orquestra. Se você tem uma orquestra, mas tem 1, 2, 3 instrumentos que estão destoando, não vai ficar bonito o som dessa orquestra. Nós precisamos de uma resposta orgânica todos os dias. Nós perdemos cerca de 50 milhões de células todos os dias. Todos os dias no seu corpo morrem 50 milhões de células. Você precisa renovar essas células? Sim. Para renovar esse tanto de célula no seu corpo, você precisa de pelo menos uma orquestra de nutrientes ativos. Minerais, vitaminas, proteínas, coenzimas ativas, funcionando bem todos os dias. E aí eu gosto muito dessa imagem, porque eu quero já trazer para vocês a diferença entre idade cronológica e idade biológica. Hoje de manhã eu falei sobre o sono biológico, quem lembra? Hoje a ciência não está mais preocupada tanto com o sono cronológico. Não é o fato de você conseguir dormir 8 horas. É o fato de você conseguir dormir bem, de forma restauradora, de uma maneira que realmente o seu corpo acorde bem. Então nós temos hoje uma diferença bem grande entre o que é uma idade cronológica e uma idade biológica. Aqueles centenários que eu mostrei para vocês hoje, que têm 100 anos, 105 anos, a idade biológica deles provavelmente é de um homem de 60, de 70, de 50. Então existem pessoas que estão com 30 anos de idade, mas que a idade biológica dessa pessoa é de uma pessoa de 70 anos de idade. Ela sente sintomas e sinais como uma pessoa 20 anos mais velha do que ela, 30 anos mais velha do que ela. Então eu trouxe essa ideia do
da Brasília amarela, né, gente? Isso é coisa de gente antiga, tá? Né? Gente antiga lembra de Brasília amarela, né? Existem dois tipos aí, vocês estão vendo na imagem. As duas Brasílias são do mesmo ano de fabricação. As duas têm a mesma idade cronológica. Mas uma Brasília dessas tem uma idade biológica melhor do que a outra. Então essa é a diferença. Eu posso envelhecer sim, mas eu preciso estar saudável e a minha idade biológica tem que andar atrás de mim, eu digo. Tudo bem até aí? Ok. Então vamos lá. O que são doenças? O que causam as doenças, principalmente? Hoje a gente não preocupa tanto em dizer qual é a sua doença, né? Aliás, se você chama ela de sua, você está assumindo, né, para você. Qual é a doença? Mas o que causou essa doença? Qual foi o gatilho? O que deu start nesse sintoma e nessa doença? Primeira coisa são os desequilíbrios internos que existem no nosso organismo, causados pelo nosso estilo de vida, pelo ambiente, pela comida que a gente come, os desequilíbrios internos. O segundo fator, sim, é a genética. Mas vocês lembram daquela pesquisa dos gêmeos dinamarqueses que eu mostrei hoje de manhã? Quanto que a genética influencia? 20%. O terceiro fator são acidentes. Queridos, quando uma pessoa sofre um acidente, muitas vezes, a partir daquele acidente, é desencadeada uma doença. Um acidente de carro, caiu de algum lugar, quebrou alguma coisa, né? E o outro fator são os traumas. E eu ressaltei traumas, porque traumas, eles não são só físicos. Eles podem ser físicos, traumas podem ser tóxicos. A gente pode estar ingerindo toxinas. Podem ser climáticos, ambientais, mentais, emocionais, morais, sexuais, psicológico, social, infeccioso. Existem diversos tipos de traumas. E os gatilhos que acionam isso são a alimentação geneticamente incompatível com você. Dentro do consultório, eu testo cerca de 30 alimentos. E eu quero deixar bem claro aqui já um conceito que é bem novo. Aquilo que é bom para um, pode não ser bom para outro. Queridos, não vamos mais pensar que porque alguém come melancia e passa mal, essa pessoa está com... porque não gosta de melancia ou porque tem, né? Piti com melancia, não. Melancia é ruim para algumas pessoas, assim como brócolis, couve e couve-flor. Tá? São as brássicas. Algumas pessoas são extremamente intolerantes a lectinas. Então, o que é bom para um pode não ser bom para outros. Então, existe hoje um conceito de alimentação compatível e alimentação incompatível com cada organismo. Tá? Outra questão que é um gatilho, toxinas. Nós estamos vivendo num mundo cada vez mais poluído, respirando um ar poluído, cheio de agrotóxicos. O alimento que você come, lindo e maravilhoso, a couve que a gente compra no supermercado, linda e maravilhosa, é cheia de quê? Quantos alimentos orgânicos de verdade a gente compra em comparação aos que não são orgânicos? Né? A minha mãe diz que goiaba boa é a goiaba do pé que tem o bicho, que você come o bicho, inclusive, porque é proteína. Aí é a goiaba boa. Aquela goiaba do supermercado, ela nunca estraga. Vocês perceberam que você pode deixar que ela nunca estraga? Né? Então nós estamos assim, vivendo num mundo de toxinas. Dentro dessas toxinas eu vou falar muito de metais pesados, viu? Vocês vão ter um conhecimento hoje muito interessante de como os metais pesados estão nos adoecendo. Chumbo, mercúrio, cádmio, arsênico, alumínio, tá? Parasitas.
Gente, antigamente os nossos avós desparasitavam a cada mudança de lua. Eu não sei aqui quem é dessa época, eu sou. Eu não vou revelar a minha idade, que vocês já estão entendendo que eu sou antiga, né? Desparasitava a cada mudança de lua. E hoje em dia nós acreditamos que parasita nem existe mais, que não existe ascaris lumbricoides, que não existe tênia, que não existe oxiurus, que não existe fungos, que não existe nada disso. Bactérias. Nós estamos extremamente parasitados hoje em dia. Isso é uma realidade. E também as nossas emoções são gatilhos de tudo isso. Vou mostrar aqui algumas tendências. Essa pesquisa, né, foi publicada em várias revistas internacionais. E a obesidade, redução da expectativa de vida em anos. Quais são os países mais obesos do mundo? México, Rússia, Polônia. Gente, eu tô ruim, hein? Minha família já é cheia de doença. Aí quando eu vejo que a Polônia ainda está em terceiro lugar em redução da expectativa de vida, eu que lute. Eu sou filha de polonês, tá? Eu que lute. Depois os Estados Unidos e o Brasil, quinto lugar, não é isso? Ok. Epidemia de alergia. Hoje o que a gente mais recebe no consultório são pessoas que reclamam: eu tenho alergia a tudo. A tudo. Eu entro no ambiente e tenho alergia, o nariz entope, a pele começa a ter pruridos, né? Alergias de todos os tipos. Por que as alergias estão aumentando tanto no mundo? Olha isso que está ressaltado aí. Aproximadamente 200 a 250 milhões de pessoas no mundo apresentam alergia alimentar. 1/10 da população sofre de alergia a fármacos. Vamos entender o que são fármacos? Remédios. Será que as nossas alergias não estão aumentando porque nós estamos vivendo à base de medicamentos? E se você já tem aí acima de 50, 60 anos, quanto medicamento você já tomou? Né? E começando cada vez mais cedo, com as crianças inclusive. Quais são as principais causas de morte no mundo? Doença cardiovascular, sempre é a primeira. Nunca sai do ranking, em primeiro lugar. Câncer, segunda. Doenças respiratórias, diabetes, infecções respiratórias, demências e por aí vai. Então nós precisamos realmente melhorar nosso estilo de vida. E o que eu quero ensinar para vocês hoje? Ensinar não, né? Não sou eu que ensino. É você que aprende, usa da sua maneira. Eu quero fazer uma pesquisa com você. Hoje de manhã eu levei você para fazer uma volta ao mundo. Hoje eu vou te levar para fazer uma volta no meu consultório. É um pouquinho menor do que o mundo, mas vai ser no meu consultório. Eu trouxe problemas que eu vejo dentro do consultório com os meus pacientes. E eu vou falar desses problemas e vou trazendo algumas soluções na medida do possível. Esse aqui é um relatório de uma análise que nós fazemos chamado biorressonância magnética. E nessa análise é feito um escaneamento corporal da pessoa, órgão por órgão, sistema por sistema. E aqui é o órgão, é o sistema cardiovascular e cérebrovascular. Eu quero que vocês se atentem. Aqui tem luzinha? Tem? Eu quero que vocês se atentem a isso aqui. Tudo que está em verde está perfeito. Tudo que está em azul está bom. É um desequilíbrio leve. Quem não tem? Tudo que está no amarelo para o lado de cá significa que está em excesso, hiper. O que está em amarelo para o lado de lá, para cá, está hipo, está carente. Então isso aqui é um relatório, a maioria desses relatórios é do mesmo paciente. É um homem, tá? 54 anos. Vocês podem ver que aqui eu tenho, olha, gordura no sangue, passando, cristal de colesterol,
O que mais aqui? Elasticidade vascular baixa. Comumente, elasticidade vascular baixa está muito presente em pessoas que têm muitas varizes, por exemplo. Isso pode estar relacionado à falta de colágeno também no organismo, tá? Volume sistólico baixo, impedância do bombeamento do sangue alto, elasticidade da artéria coronária, pessoa muito estressada, ansiosa, esse paciente muito ansioso, muito estresse, né? O coração sente estresse aqui. E eu quero que vocês vejam esse penúltimo item aqui, ó, elasticidade dos vasos sanguíneos do cérebro, baixa. Esse paciente, eu peço uma nota, 0 a 10. Que nota você dá para sua memória? Ele deu 0. Né? Um modo de dizer, mas ele diz que está péssima. E provavelmente porque está faltando circulação no cérebro. Aí você já viu que tem gordura circulante no sangue. Tem cristal de colesterol no sangue. Será que esse sangue desse paciente está bom o suficiente e fluido o suficiente para fazer todo o fluxo, inclusive irrigar neurônios? Entende? Que muitas vezes, e como que a gente começa a entender essas coisas? A gente começa a entender que muitas vezes o problema está realmente fisiológico. Porque uma pessoa que começa a ter memória fraca, falta de concentração, né? Que começa a perder foco, atenção, às vezes essa pessoa começa a achar que ela tem o quê, gente? Depressão. Por isso que eu sempre falo, eu tenho muitos parceiros, psiquiatras, que mandam os pacientes para mim para a gente trabalhar juntos. Porque tem que mexer no organismo da pessoa, entende? Sim. O equilíbrio perfeito é no verde. O azul está bom. Todos nós vamos ter algum desequilíbrio pequeno. Pronto. Então você já vai saber de um monte de coisa. Chega lá, o que causa esses fatores cardiovasculares e cerebrovasculares? Estresse, sedentarismo e produtos alimentícios. Vamos entender a diferença de alimento e produto alimentício, tá, gente? Alimento nasce na terra, Deus criou, né? E produto alimentício nasce na fábrica, ok? Caixinha, saquinhos, né? Potinhos, essas coisas. Vamos aqui no próximo. Mesmo paciente. Agora eu vou mostrar para você o sistema gastrointestinal desse paciente. Vou dar algumas dicas aqui. Porque eu sei que vocês querem muitas dicas e eu sei que tem muita gente que sofre com azia, má digestão, refluxo, empachamento, gases. Alguém? Né? Então vamos lá. Olha só. Primeira coisa, esse paciente tem deficiência aqui, ó, de funções de absorção gástrica, olha, abaixo. E essa deficiência de absorção gástrica está no intestino delgado. Sabe aonde você absorve os nutrientes dos alimentos que você come? Você come uma laranja. Laranja tem vitamina? Onde você absorve? Ah, tá. Então, se você tem baixa absorção no intestino, você com certeza também tem problema com absorção de nutrientes, mesmo que você coma bem. Mesmo que você esteja comendo alimentos ditos todos saudáveis. E aí, o que causa isso, queridos? Uma das coisas que tem matado, né, o sistema gastrointestinal das pessoas chama-se bloqueadores de bombas de próton. Um nome bem comum, omeprazol. Mas talvez você não tome omeprazol, talvez você tome pantoprazol. Ou você tome outro, que é igualzinho, prazol. Nós precisamos ter uma acidez estomacal para digerir os alimentos que são ingeridos. Essa acidez estomacal é cerca de 2 de pH, pH 2. É super ácido. Entrou,
digeriu. É como uma soda cáustica, certo? O problema dos prazóis e dos antiácidos, sais de frutas, né? Aquelas coisinhas que a gente toma que é gostosinha, que tem sabor de guaraná, de laranja, né? Porque rapidinho resolve. O problema disso é que vai mexendo na acidez estomacal. Sua acidez estomacal, ao invés de 2 de pH, ela vai ficando 3, 4. Menos ácido. Quanto menos ácido, menos digestão e absorção e menos alimento vai ser, menos nutrientes vão ser absorvidos. E tem uma outra questão. Alguém aqui sofre com refluxo, por exemplo? Vou explicar. A acidez estomacal está alta. Você tem uma hipocloridria. Seu ácido clorídrico não está tão pH ideal. Você tem uma hipocloridria. Esse alimento volta porque a acidez estomacal está ruim, a cárdia, que é uma válvula, abre, o alimento volta para o esôfago. Só que o esôfago é pH 7, 8. Sabe o que acontece quando um pH não está bom, tá 3 ou 4, mas aí ainda é ácido, concorda? Para o esôfago que é 7. Quando volta para o esôfago queima, por isso que queima. Só que a cárdia, ela é pH dependente. Quando entra o alimento, ela fecha. Acidez, o ácido clorídrico entrou, ela fecha. Ela entende, opa, muito ácido, preciso fechar. Mas se o ácido clorídrico não está tão ácido, ela não tem essa compreensão. Ela abre, ou abre um pouquinho. E aí volta. Refluxo. Refluxo é isso. Nada mais do que um retorno. Né? E quantas pessoas não sofrem com isso, gente? Você quer aprender como que se aumenta suas enzimas digestivas para melhorar toda essa questão de azia, má digestão? Você vai tomar uma colherzinha de sopa de limão espremido antes das suas refeições. Eu estou falando para quem tem problemas. Entenda que, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu estou falando para quem sofre de azia, de queimação, come e passa mal, né? Uma colherzinha de limão antes das refeições, ou então de vinagre de maçã, tá? Antes das refeições. Isso aumenta as enzimas digestivas, você vai digerir muito melhor os alimentos. Outra coisa que ajuda muito para quem tem azia, para quem tem queimação, empachamento, para quem tem gases, né? Carvão vegetal ativado em pó. Gente, carvão vegetal eu digo que é a mão de Deus. Né? 10 minutos depois você está bem. Depois que você, por exemplo, se você teve uma intoxicação alimentar, foi para algum lugar, comeu alguma coisa que não te fez bem, uma colherzinha de chá de carvão vegetal ativado, 2 dedos de água, mexeu, tomou, 15 minutos depois está bem. O carvão, ele é absortivo, ele absorve todas as toxinas que estão no seu sistema gastrointestinal. As fezes podem sair um pouquinho mais escuras, tá? Então não se assuste com isso. Outra coisa, lembra que eu falei do orégano de manhã? Orégano, para quem tem principalmente refluxo. Tratei uma paciente, 20 anos tomando prazol. 20 anos. Ela abriu a bolsa dela, tinha 5 cartelas. Ela fala assim, eu já compro a mais, porque se eu precisar, tá aqui. Né? Parou de tomar prazol, nunca mais na vida. Tratada com outras coisas, mas com orégano também. Todos os dias à noite, chazinho de orégano, antes de dormir. Muita gente que sofre de refluxo, sofre principalmente à noite. Por isso que pede para colocar a cama mais alta, não é assim? Né? Para você deitar um pouco mais alto para não voltar. Uma colher de sopa de orégano para 150 ml de água. Uma colher de sopa de orégano, 150 ml de água, ferve tudo junto. O orégano é bom que você ferva, não é infusão. Ferve, coa e bebe. Simples assim. Pode ser frio? Sim. Pode ser quente? Sim também. Tá? Não faz diferença nos nutrientes do orégano, tá? Ele combate, além de tudo isso, mais de 23 bactérias no nosso organismo. Inclusive para quem tem herpes.
herpes zoster, que causa feridas no corpo. Orégano é bênção para quem tem herpes, tá, gente? Faça mais uso. Tudo bem? Vamos lá para frente, então. Estão anotando as coisas que vocês acharem interessantes. Vamos para o fígado. Quando a gente fala de detox, a gente usa muito essa palavra. Porque eu estou tomando um suco detox, porque detox... Gente, eu sou super a favor de detox. Mas eu quero perguntar, qual é o detox do nosso corpo? Adivinha? Não, o órgão detox do nosso corpo. Fígado. Tudo é metabolizado no fígado. O fígado é a usina do seu corpo. Tudo é metabolizado lá. Então o remedinho que a gente toma, ele tem que ser metabolizado aonde? No fígado. A comida ruim que a gente come é no fígado, vai tudo para o fígado. E nesse paciente aqui, olha que interessante. Olha isso aqui. A função de produção de energia do fígado dele já está baixa. Vocês acham que é só o pâncreas que trabalha com o açúcar que entra no nosso corpo, que está no nosso sangue? Não. O fígado pega o açúcar dos alimentos que você come, dos doces, dos açúcares, dos carboidratos, e transforma isso em energia para seus outros órgãos. Quando você está com uma produção baixa de metabolismo de energia do fígado, não vai funcionar. Você é um candidato a ter o que no futuro? Diabetes. Outra, função de detoxificação do fígado baixa. Sabe por quê? Esse paciente tomou muito remédio. Ele passou por várias sessões de antibióticos numa fase recente da vida. O fígado já está perdendo a capacidade de detoxificar, tá? E aqui, o que está alto nele, gente? Gordura no fígado. Gordura no fígado. E ele nem come muita carne, não. Nem come muita gordura, tá? A questão é que nós podemos carregar até 30% de conteúdo de gordura no fígado. E essa gordura no fígado vem de vários lugares. Uma pessoa que está com sobrepeso, obesa, do alcoólatra ou da pessoa que bebe muito álcool, do diabético e das pessoas que fazem uso de muito medicamento. Hoje a gente fala de esteatose hepática não alcoólica. Antigamente a gente falava, só tinha problema no fígado quem bebia álcool. Não é assim. Esteatose hepática não alcoólica, fígado gordo. Por quê? Por causa de medicamento, por exemplo. Então nós temos que cuidar. O que detoxifica seu fígado? Vocês querem saber? Boldo, cardo mariano, alecrim. Alguns alimentos que ajudam a detoxificar o fígado: abacate, azeite de oliva extra virgem, alho, cúrcuma, laranja e castanhas, nozes. Tudo isso ajuda a melhorar a condição do seu fígado, tá? Vou mostrar para vocês uma placa de gordura no sangue. Vocês conseguem ver? Isso lá é de um paciente meu. Eu sou analista do sangue vivo. Nós temos um microscópio. A gente tira uma gotinha de sangue do paciente, coloca na lâmina e coloca a lâmina no microscópio. E aí a gente enxerga essas coisas bonitas. Eu acho o sangue maravilhoso. O sangue é o rio. O sangue leva oxigênio para todas as áreas do seu corpo. O sangue traz gás carbônico, o sangue leva nutrientes, traz toxinas, faz todas as trocas, alimenta todos os seus tecidos. Isso aqui é uma placa de gordura. No sangue. Aparece. Cheia de toxina. Tá vendo esses pontinhos aí? Cheio de toxina já. Coisa que está sendo acumulada. Que o corpo não está conseguindo metabolizar. Por quê? Como é que estava o fígado desse paciente? Entendeu? Como é que metaboliza? Não metaboliza bem. Vamos falar aqui do açúcar no sangue, aproveitando, né?
Vamos falar de açúcar no sangue. Olha essa situação, por favor. Tem algum aí que está no verde? Esse paciente aí já é quase diabético. Quase diabético, tá? Uma secreção da insulina baixa, coeficiente de açúcar no sangue alto, coeficiente de açúcar na urina. Vocês já ouviram falar de urina doce? Aquela urina que as formigas vão lá? Todo diabético tem urina doce, né? Meu tio é diabético, não cuidou, mora na roça, não cuidou, abriu uma feridinha, um negocinho, uma picada de inseto, alguma coisa assim. Abriu uma feridinha na perna. Você sabe que o diabético tem menos sensibilidade nos membros inferiores, né? Por isso que existe o pé diabético, etc. Abriu uma feridinha. Agora o estado dele é algo mais ou menos desse tamanho de abertura, já atingiu os nervos, o buraco a gente vê o osso. Provavelmente irá amputar. Provavelmente. Não está tendo melhoras, porque a insulina dele não baixa. Não está tendo controle. Passou 45 dias dentro do hospital. Está lá agora, não consegue andar. Uma feridinha, gente. Uma feridinha. Então, ou a gente cuida, ou a gente cuida. E a gente acha que o diabetes é causado só pelo açúcar. Vamos lembrar o que é açúcar? Açúcar é pão, é bolo, é biscoito, é bolacha, é carboidrato, tá? É carboidrato. Um diabético não pode fazer o que minha tia fez. Na última vez que ela veio para Goiânia, ela foi parar no hospital. Porque ela comeu 6 caquis de uma vez. Logo o caqui, que é rico em, foi parar no hospital. Né? Glicemia, açúcar lá no alto. Vou mostrar para vocês um sangue. Olha isso aqui. Vocês estão vendo esses pontinhos brancos? Dá para ver? Cheio de pontinho branco? Isso é açúcar no sangue. A gente vê açúcar no sangue, quando a gente coloca no microscópio, a gente vê açúcar no sangue. É aceitável se tem 2 horas que a pessoa comeu. Entende? Vamos supor, comeu, veio fazer a consulta. Vai ter açúcar no sangue? Claro, ainda está em processo de digestão. Só que esse paciente tinha 6 horas que ele havia se alimentado. Era para ter esse tanto de açúcar no sangue? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Até aí tudo bem, gente? Ok. Deixa eu mostrar então para vocês o sistema renal desse paciente. Olha lá. Ele já está com proteína saindo por onde? Pela urina. Proteína não pode sair pela urina. É como se fosse assim. Isso aqui é alimento incompatível, tá? Alimentação incompatível esse paciente. Não é porque ele come muita carne, proteína só de carne. É porque ele come muito glúten, proteína do trigo. É que a gente acha que o malvado é só a proteína da carne, né? E aí tem muita gente que é, às vezes, vegetariano ou vegano e está nessa situação. Porque não come carne, mas exagera no glúten. E o nosso trigo hoje, ele é completamente transformado. É muito diferente do trigo da época de Jesus. Muito diferente. Nosso trigo é super transformado, super modificado. Então a gente tem um excesso de glúten nesse trigo. Isso é proteína do trigo. Olha aí, proteína saindo pela urina. Comumente, como é que você percebe isso? O jato de urina sai espumado. Você tem que olhar a sua urina. Você urina e sai espuma nessa urina. Isso é proteína, viu? Saindo pela urina. Outra questão aqui que já está começando a subir. Está vendo aqui, ó, ácido úrico. Queridos, o ácido úrico é uma substância produzida pelo nosso fígado. Derivada do metabolismo da purina. É um tipo de proteína que vem também nos alimentos que nós ingerimos. E aí vai depositando e depositando ácido úrico no organismo, no sangue.
E aí, quando eu estou com excesso de ácido úrico, ele vai sendo depositado aonde? Nas minhas articulações. Né? Por que nas articulações que o ácido úrico deposita? Porque são os lugares onde você tem a temperatura mais baixa no seu corpo. O ácido úrico é a prima pobre da gota. Conhece alguém que já teve gota? As dores que são, né? Tá? Vou mostrar para vocês entenderem. Isso aí é ácido úrico no sangue do paciente. Ó, aqui ó, uma placa de gordura, olha o tanto de cristal de ácido úrico que tem. Isso é num campo. A gente pega vários, eu trabalho com 5, 10 campos, eu fico procurando. Aqui é num campo só, olha o tanto de pedrinha de ácido úrico. E aí o que ele sente? Dores nas articulações. Mas vai no médico e está tudo normal ainda. Ainda. Né? Porque saúde não é ausência de doenças. Ainda não tem a doença, mas já tem os sintomas. Certo? Ácido úrico é provocado por 3 coisas. Deixa eu elucidar isso com vocês, né? É importante vocês saberem. Primeira coisa que provoca ácido úrico, pessoa que bebe pouca água. Primeira coisa, tá? Quem não se hidrata se mata. Vocês calcularam quanta água vocês devem beber. Então eu imagino que alguns tenham até se surpreendido, porque fala assim, eu bebo 1 litro por dia e deveria estar bebendo 3,5. Segunda coisa, excesso de frutose. Frutose nós temos nos refrigerantes, no suco de caixinhas e no excesso de suco de fruta. Exemplo, todo dia toma suco de laranja, espreme 5 laranjas, sabe? Não come a laranja com bagaço, porque frutose não é compreendida pelo seu corpo. Você sabia que frutose não entra no seu cérebro? Glicose entra. Frutose não entra no seu cérebro. O seu cérebro não aceita. Frutose, na verdade, é quase um veneno para o seu corpo. Aí você fala assim, então Deus fez tudo errado, porque toda fruta tem frutose. Sim ou não? De onde vem a frutose? Da fruta, não é assim? Não, Deus não fez tudo errado. Deus deixou uma coisa para combater a frutose, chamado fibra. É por isso que você deve comer a fruta junto com o bagaço. É assim que deveria ser. Foi assim. Se você come 2, 3, vou exagerar. Você come 3 laranjas, comumente a gente fica saciado, não fica? Agora você faz um suco de laranja. Vai quantas laranjas num suco para encher um copo de 500 ml? Vai 8. Aí me ajudou ali. 8, eu ia dizer ainda 6. 8. Quanto de frutose você está tomando num suco de laranja? Entendeu, gente? Ainda mais quando você vai para a feira e toma um suco de laranja com um pastelzinho frito no óleo de soja. É trem bom, né? Não, gente, é uma delícia. Vamos dizer a verdade. Bom é bom. O ruim é bom. É assim a vida. O ruim é bom. Mas eu acho que a gente pode fazer essas coisas. Eu não sou radical. Eu acho que a gente pode fazer. Eu só acho que a gente tem que programar as coisas certas nos momentos certos da vida. E vai dar tudo certo, tá? Vamos lá. Eita. Viram aí o ácido úrico, né? Então vamos lá. Vou falar de um tema que eu amo. Toxinas. Amo falar disso. Eu aperto meus pacientes todo dia no consultório com relação a isso aqui. Presta atenção aqui, ó, gente. Toxinas, bebida estimulante, radiação eletromagnética, tabaco, nicotina, outros, resíduos tóxicos de pesticidas. Pesticidas são agrotóxicos. Nesse caso aqui, desse paciente, ele está com excesso de bebida estimulante, aí eu testei o café cafeinado e ele deu intolerância ao café cafeinado. E também ele bebe muito, bebia, né? Muito energético. Então ele está com excesso de bebida estimulante, tá? Outra questão aqui, ó, radiação eletromagnética. Deixa eu falar sobre isso aqui com vocês.
Nós estamos extremamente conectados. Nós somos agora 5G. As bênçãos da modernidade, da tecnologia também trazem inúmeros prejuízos. Você está dando choquinho nas pessoas, você está dando choquinho na geladeira, a sua roupa está ficando meio grudada na pele, o cabelo está meio espichadinho, isso é radiação eletromagnética. Isso altera funções neurológicas, funções reprodutivas, cardiovasculares e imunológicas. Toda pessoa com radiação eletromagnética alta vai ter dor de cabeça, vai ter tontura. Sabe aquela coisa, levantou e a vista ficou preta? Aí você vai fazer o exame, não é labirintite, não é. O que pode ser? Radiação eletromagnética. Falta de memória, falta de concentração, depressão, irritabilidade, desordens menstruais, câncer de mama, envelhecimento de pele, dores nas costas e eu poderia seguir a lista. Vocês perceberam que a maioria dos sintomas que eu falei são neurológicos, né? Estão nos cérebros, né? Radiação eletromagnética tem sido um crime para todos nós, porque nós não nos desconectamos mais. Só que eu digo assim, tem coisa que não tem como a gente escapar, tudo bem? Mas tem como a gente limpar. Tudo bem? Qual foi a última vez que você andou descalço? Sem borracha no pé. Qual foi a última vez que você andou descalço? Você lembra que antigamente nossos avós e bisavós... Minha mãe fazia isso. Escalda-pés. Quem é que sabe o que é escalda-pés? Pega uma bacia, joga água 40 graus ali, põe sal grosso. Sal grosso de churrasco. Põe seu pezinho ali e deixa até a água esfriar, 15 minutinhos. Elimina radiação eletromagnética do corpo. Porque tem gente que não vai andar a pé, não tem como, a vida não deixa, né? Mas ande a pé pelo menos dentro de casa, tá? Pelo menos dentro de casa, quando você estiver dentro de casa. Deixa eu falar de um outro que eu amo aqui. Olha aqui, metais pesados. Eu quero focar nisso aqui com vocês, tá, gente? Meu Deus, meu tempo acabou. Vou correr. Agora que eu vi o tempo, vocês me dão quantos minutos? Que aí eu pulo aqui e vou pro fim. Vamos lá. Tá, metais pesados. Gente, nós estamos com excesso de chumbo, de mercúrio, de cádmio, de arsênico, de alumínio no organismo, tá? Alumínio, desodorante, spray. Parem de usar desodorante de farmácia, faça seu desodorante. Tem 5 anos que eu mudei de desodorante. Né? Receita, vamos lá. Leite de magnésia, não é magnésio, leite de magnésia, compra na farmácia, bicarbonato, põe dentro do leite de magnésia, chacoalha e é isso que você vai usar, tá bom? Quantidade de bicarbonato, boa pergunta, depende do seu cheirinho, testa, tem gente que com um pouquinho de bicarbonato, tem gente que precisa de mais, vai testando. Limão, para alguns... Deu certo. Pronto, né? Você pode fazer com óleo de coco, tem muitas receitas na internet, tá? Gente, metal pesado, chumbo. Onde que nós temos chumbo? Aí, tintas, baterias, cosméticos. Tem como escapar? O cremezinho de pele que nós mulheres amamos usar, se não for vegano, tem chumbo. Tem chumbo. Tem como escapar? Não tem muito como escapar. Tinta de cabelo que nós mulheres amamos passar, né? Todas nós. Gente, quando eu analiso o meu sangue, depois que eu pinto o cabelo, eu falo assim, vou morrer amanhã. É sério. Depois que eu pinto o cabelo, eu não analiso mais o sangue depois que eu pinto.
uma certa quantidade. O nosso corpo tem a capacidade de se autolimpar, né? Porém, os metais pesados, eles não são componentes. Eles são, na verdade, contaminantes. Eles acabam sendo contaminados pelo próprio... São cumulativos. E outra coisa, água. Onde que nós mais temos metal pesado? Água. E atenção, água de poço artesiano, linda e maravilhosa. Você não sabe em que rocha você furou. Como é que está de verdade aquela água ali. Eu testo um monte de água de poço artesiano que está super contaminada de mercúrio, de chumbo, de arsênico. Tá? Arsênico, gente, saiu uma pesquisa agora falando sobre o arroz. Principalmente o povo... chinês, que come muito arroz, tá? E o arsênico, ele contamina o solo e principalmente a água. O arroz é plantado aonde? Em terrenos alagados. Então, e aí, essa contaminação já chegou aqui no Brasil, tá? Porque nós, brasileiros, comemos muito arroz. Tem que deixar de molho. Depois que eu descobri isso, nós temos que deixar, inclusive, o arroz de molho. Porque precisa abrir o grão para sair a substância tóxica dele, tá? Doenças neurológicas, Alzheimer, doenças alérgicas, dermatoses, perda cognitiva, disfunções gastrointestinais, disfunções pulmonares, cânceres, são só alguns dos problemas, tá? O povo Yanomami está morrendo por causa do mercúrio nos rios. As crianças todas nascem com neuropatias. Não conseguem aprender, não têm capacidade cognitiva por causa do mercúrio. O mercúrio é neurotóxico. E o mercúrio atravessa tanto a barreira de mielina, a barreira hematoencefálica, cérebro, quanto atravessa a placenta. Da mãe já afetou o bebê. Tá? Avaliação física, olha aí como é que está a hipóxia. Hipóxia é a oxigenação. Por que essa oxigenação está ruim? Olha esse sangue. Olha o sangue bom e olha o sangue ruim. Como é que aquele sangue bom, ruim ali está levando oxigênio? Está todo aglomerado. Isso chama efeito Rouleau. É o que a gente chama. Agregação sanguínea. É um sangue adoecido. Entende? Não tem como levar oxigênio, nutriente. Pessoa tem cansaço de pernas. Pessoa tem dormência nas mãos e nos pés. Tem, como é que chama? Além de dormência, tem aquele formigamento de mãos e pés. Tá? Cansaço de pernas, isso tudo pode ser por causa do sangue, tá? Que não está oxigenando, levando oxigênio. Nutrientes, gente, minerais. Olha a perca que esse paciente tem, cálcio, ferro, né? Ferro, muito importante, mulheres. Antes de virar anemia, se a sua ferritina é baixa, você já está desenvolvendo cansaço, fadiga, letargia, né? Você já está fraquinha, já não está conseguindo mais desenvolver suas tarefas, né? Olha as vitaminas também, todas carentes, né? Algumas aí, a vitamina B1, vitamina B6, vitamina D. Tanto falamos da vitamina D, eu acho que vocês já sabem muito bem. 15 minutos de sol produz 20 mil unidades internacionais de vitamina D, tá bom? 15 minutinhos de sol. Eu tenho que apontar para onde para dar certo? É que eu aponto para qualquer lugar. Ah, para cima? Eu acho que meu passador de slides, ele já não está mais. Você passa aí para mim? Eu já também estou chegando ao fim, pode passar. Esse aí é um estresse da adrenal, de uma pessoa que tem cortisol, eu acho, cortisol extremamente alto. Tá? Eu acho que passou duas. Volta só lá mais uma, porque senão não... Pode passar. Ah, tá. Se você tem carência... tem que ser entre meio-dia e 3 da tarde. 15 minutos. Não é para bronzear. É para pegar raio UVA, UVB. Porque antes desse horário não tem os dois. Se você está só na parte de manutenção, você pode pegar 10 da manhã, a partir das 4 da tarde. Mas se tem carência, não tem jeito. Gente, olha a atividade pulmonar desse paciente. O paciente teve Covid. Quem não teve... Quase, a gente já está podendo falar isso, né? Quem não teve, poucas pessoas. Olha esse pulmão como é que está.
todo desequilibrado, né? Uma atividade pulmonar baixa, uma capacidade alta, falta de ar, né? As vias respiratórias obstruídas, né? Baixa resistência, cansaço, falta de ar, cãibra, formigamento. Pode passar. Sistema nervoso, indicador de depressão, indicador de memória, ansiedade, memória ruim, tudo isso do mesmo paciente que estava com aquele sangue. Pode passar? Então, para a gente ir encerrando, como viver mais, viver melhor e viver mais feliz. Eu gosto dessa frase de Ellen White. Felicidade é ter alta energia física e mental. Tá? É os dois. Pode passar? Resumindo, vamos ler comigo para dar essa animada, né? Você precisa de quê? Em primeiro lugar. Segundo, aterramento é botar pezinho no chão. Radiação eletromagnética. Terceiro, nossa boca é mais suja do que, vocês já sabem completar. Tem que raspar a língua, tá? Hã? Raspar a língua. Com raspador de língua. Compra em farmácia. Raspador de língua. Tem que raspar. Quarto, jejum. Quinto, comer certo no momento certo. Nada de ficar comendo de 3 em 3 horas. O sono tem que ser como? Você tem que ter o que na vida? Nenhum dos centenários tinha academia, mas eles tinham mobilidade. Vamos para a coluna de cá. Respiração. Respiração é drenagem do seu corpo, tá? Seu corpo drena toxinas através da respiração. O outro, nutrientes. Outro, o outro, exercício físico. O outro, tomar sol ou suplementar vitamina D. Depois, reduzir poluição eletromagnética. E o outro, evitar toxinas. E por fim, tudo isso resume, claro que tudo isso está dentro dos nossos remédios naturais deixados por Deus. Agradecer, ter fé e propósito. Pode passar, por favor? Pode botar, é um vídeo. Eu quero só terminar falando dessa cena aí, que se o vídeo parar, você continua, tá? Nós estamos no país mais ansioso do mundo, mas nós não precisamos ser ansiosos. Nós temos muita depressão, mas não precisamos ser depressivos. O nosso sistema nervoso craniano, ele tem cerca de 100 bilhões de células. 100 bilhões de células vivendo aqui, né? Se conectando, fazendo conexões neuronais, enviando informações para todo o seu corpo. Vocês já se perguntaram quantas galáxias existem descobertas no mundo, no universo hoje, descobertas pela ciência? 100 bilhões. Eu achei interessante isso. 100 bilhões aqui. 100 bilhões de galáxias no universo. Deus é muito genial. Deus deixou um universo dentro de você. Esse universo existe dentro de você para que você faça as suas melhores escolhas, tome as suas melhores decisões. Se for possível, mude uma coisa por mês. E ao longo de 12 meses você mudou 12 coisas. Se for possível, mude mais. Você vai viver a sua vida, pode passar o próximo slide. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Você não precisa brilhar tudo de uma vez. Se você quiser brilhar, brilha. Eu acho bom. Mas vai brilhando no seu tempo, na sua hora, do seu jeito. Procure ajuda se for necessário. E acredite que Deus deixou tudo dentro de você para dar certo e não para dar errado. Amém? É para eu orar? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. 100 bilhões de galáxias. 100 bilhões de neurônios. O Senhor deixou uma capacidade incrível no nosso corpo de se autocurar, de se auto-regenerar, de se auto-limpar.
Porém, ao longo dessa nossa história, que já vem de alguns milhares de anos, vamos degenerando a nossa saúde. Estamos nos sujando cada dia mais. Mas com pequenas mudanças, podemos levar uma vida longa e uma vida com saúde até os nossos últimos dias. Nós te pedimos essa bênção. Em nome do Senhor Jesus. Amém.